O Mistério dos Cristos, por Corinne Elini, publicado pela Fraternidade Rosa Cruz. Primeira parte: Os Mistérios do Sagrado Nascimento. Capítulo 4. A Festa da Epifania. A Festa da Epifania é a culminação dos 12 dias santos. Observa-se o último dia, 6 de janeiro, e comemora a chegada dos 3 sábios para depositar os presentes aos pés do Cristo Menino. Os eventos na vida de Cristo representam etapas sucessivas no caminho da iniciação para os discípulos cristãos. Os 3 homens sábios representam o corpo, a alma e o espírito. Seus presentes, a suprema dedicação ao Mestre. A mirra significa a amargura da dor e da pena, antes de que a natureza inferior do aspirante tenha sido transformada. O incenso, o caminho da transmutação. O ouro, o espírito que refina a natureza inferior e, finalmente, a submete. Epifania é uma palavra grega que significa manifestação, proclamação. A festa da Epifania é uma preparação para a manifestação ou proclamação do ser humano crístico. Ela possui uma tamanha potência espiritual que sua influência se estende por um período de 4 semanas. Primeira semana: oração e meditação. A primeira semana está dedicada inteiramente à preparação dos discípulos. Suas notas-chave são oração e meditação, e o trabalho se estende desde o dia 6º até o dia 12 de janeiro. São Paulo aconselhava a seus discípulos orar sem cessar. Muitos discípulos modernos são conscientes de que é possível manter a consciência da oração, ainda que se esteja dedicando às atividades do mundo externo. Toda noite, o candidato formal se ocupa do exercício de retrospecção, revisando os eventos do dia e se comprometendo a si mesmo a uma conduta melhor e mais nobre no dia seguinte. Revive igualmente os eventos do ano que acaba de terminar, reconhecendo suas debilidades e fracassos e planejando utilizá-los como degraus durante o ano que se inicia. Segunda semana: pureza e transmutação. A segunda semana começa no dia 13 e termina no dia 19 de janeiro. E suas notas-chave são pureza e transmutação. Esse trabalho se realiza sobre a natureza de desejos, pois um verdadeiro aspirante cristão disciplina sua natureza de desejos por meio de 2 armas. É um vício danoso de várias escolas modernas ridicularizar os ideais de pureza e castidade. Alguns chegam até a afirmar que não foram ensinados por Cristo. E isso apesar do fato de que foi Ele quem disse a seus discípulos que seria o puro de coração que veria a Deus. Pureza é o primeiro requisito exigido aos cavaleiros do Graal. Só quando desenvolviam essa virtude, a convertendo em poder, se tornavam dignos de se apresentar
ante o santo cálice. Terceira semana. Despertar e espiritualizar a mente. Os exercícios disciplinares se centram agora na mente, de 20 a 26 de janeiro. As notas-chave para esse período são o despertar e a espiritualização no plano mental. A mente daquele que busca deve se manter sempre alerta e ativa. O velho provérbio "as mãos ociosas são a oficina do demônio" é igualmente válido para uma mente ociosa, já que é fácil que se converta em uma porta aberta à admissão de entidades desencarnadas. Tomo a liberdade para fazer aqui uma nota de que, em português, esse ditado já é atualizado para a mente, né? Mente ociosa, oficina do diabo. As consequências que podem sobrevir são muitas e trágicas, caso a porta se mantenha aberta à admissão dessas entidades desencarnadas. Os aspirantes hão de praticar o discernimento e a discriminação em seu pensamento e, portanto, aprender a diferenciar entre o que é permanente e o que é evanescente. Devem tentar buscar valores duradouros na música, na literatura, no drama e em qualquer outra forma de cultura, redução da atenção ou diversão. Tomo liberdade de mais uma nota. Melhor ainda, se for arte, que se diferencia em muito de cultura e entretenimento. Busquem a arte com A maiúsculo. Certo é que os pensamentos persistentes de uma pessoa evidenciam que essa pessoa é ou chegará a ser. Abre aspas. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça louvor. Fecha aspas. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quarta semana. Sublimação e unificação. O trabalho da quarta semana se estende desde o dia 27 de janeiro até os primeiros dias de fevereiro. Suas notas-chave são sublimação e unificação. O objetivo dessa última semana consiste em sublimar as qualidades da natureza inferior e logo as elevar até sua união com as do espírito. É literalmente possível desenvolver a pureza até tal grau que se converta em um poder espiritual. Parsifal possuía esse poder de pureza. Isso lhe tornava capaz de converter em pó o magnífico castelo de Klingsor e, desse modo, fazer desaparecer seus prazeres sensuais. Quando um discípulo moderno comprova a nulidade das ilusões terrenas, ele possui o poder de desterrá-las da sua vida para sempre. Quando eleva seus pensamentos mais e mais, vão se tornando crísticos e seus fatos se centram em Cristo. Tal discípulo será digno de servir o Senhor
no seu regresso. O que está escrito acima é somente um bosquejo das disciplinas com o iniciar de um ano novo e logo continuar ao longo dele o seguinte e todos os anos de uma vida e, quem sabe, de várias vidas terrenas. Quando se buscam as coisas do espírito, ao princípio parece que a vida se torna vaga e há falta de interesse para todo aquele que não tenha experimentado nunca a verdadeira fome espiritual, fome de uma tal intensidade que excede em muito qualquer semelhante físico e, por fim, conduz o aspirante a uma clara compreensão da afirmação do Mestre. Abre aspas. Eu tenho um alimento de que não tens notícia. Fecha aspas. Quando um candidato prossegue essa gloriosa busca pelo eterno e desenvolve em seu interior poderes crescentes, pertencentes à consciência espiritualizada, comprova mais completamente a lei divina subjacente nas palavras de Cristo, quando diz: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.